Olá, gente apaixonada pela Palavra de Deus. Cá estamos novamente para dar continuidade ao nosso mergulhando na Bíblia. E nesta aula de hoje nós queremos dar um pouquinho contexto geográfico, trabalhar um pouquinho o contexto geográfico para entendermos como era concebido, qual era o conhecimento de mundo, de planeta Terra que se tinha na época, para entendermos especialmente a parte do Gênesis e outras narrativas que nós temos no Primeiro Testamento. Então, nós temos um mapa aqui para visualizar melhor. Esta parte aqui, que parece uma lua crescente, ou nós aqui no Brasil também temos como um chapéu do cangaceiro. Esta parte aqui, que vai desde o Egito, aqui do rio Delta, do rio Nilo, do delta do rio Nilo, até o Golfo Pérsico, nessa região aqui da Mesopotâmia, essa parte é conhecida como crescente fértil. É aqui que nós precisamos localizar o mundo bíblico, principalmente das narrativas de Gênesis 12 em diante, quando nós falamos a partir de Abraão e Sara, que deixam a sua terra e partem para a terra que Deus prometeu. Este mundo aqui é o mundo conhecido até mais ou menos o ano 500, 450 antes de Cristo, porque era esta concepção de mundo que se tinha. Não se sabia, portanto, não se conhecia a questão da Ásia, a questão da Grécia, da Europa, menos ainda América, Oceania, enfim. Então, nós conhecemos aqui do norte da África o Egito, e passa, esse aqui nós temos o mar Mediterrâneo, então, e aqui é a terra prometida, que é chamada de Canaã na sua origem. Esta é a terra prometida para a qual Deus chama e envia Abraão e Sara, e que vai ser, portanto, a terra de Israel, e depois, na época de Jesus, terá o nome de Palestina. Todo esse contexto aqui, essa região toda aqui, nós chamamos de Mesopotâmia. Meso, entre, tamis, rios. Então, por que Mesopotâmia entre rios? Porque esta é a região localizada entre os dois grandes rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, era uma região que conhecia também grandes inundações, como nós, em certos lugares do Brasil, também conhecemos periodicamente algumas cheias de grandes proporções. Enfim, então este é o mundo que nós precisamos ter presente, incluindo depois aqui com a saída do Egito, do povo dos hebreus que estavam no Egito, incluindo, portanto, esta caminhada aqui, que é a caminhada pelo deserto, essa região aqui. Uma primeira coisa que nós precisamos ter presente é quando nós lemos o capítulo 12 do livro do Gênesis, diz que Deus chamou Abrão e sua esposa Sarai, que terá o nome de Sara, de Ur da Caldeia. Ur da Caldeia é a região dos caldeus. Ur da Caldeia, portanto, é essa região aqui embaixo, já perto do Golfo Pérsico, essa região que pertencia à Mesopotâmia. E o texto diz que Deus o chamou para uma terra, prometendo que daria 3 coisas: terra, bênção e descendência. Lembrando que Abraão e Sara não tinham descendência e eram pastores seminômades, portanto não tinham terra fixa. Continuando, nós temos que o pai de Abraão, Taré, partiu junto aqui de Ur da Caldeia. E num outro texto nós temos que Abraão e Sara, ainda Abrão, porque agora já vai, aos poucos o nome se passará a ser Abraão, ou seja, aquele que assume a missão, por isso o nome muda. Então, Abraão e Sara saem de Harã. Se nós localizarmos, então, saiu de Ur ou de Harã? Bom, Harã é aqui em cima. Isto significa que, inicialmente, saem de Ur, vão até Harã, e Harã, aqui permanece o pai de Abraão. E de Harã, então, Abraão, Sara, com o sobrinho Lot, mais alguns servos e servas e os rebanhos que eles tinham, então vão em busca daquilo que será a terra prometida, ou seja,
aquilo que era Canaã. Porque num estudo bíblico é importante, é interessante saber da questão geográfica. É importantíssimo nós sabermos não só o contexto geográfico, para localizarmos onde que acontecem as narrativas que os escritos bíblicos compreendem, bem como entender o contexto socioeconômico, político, cultural e religioso destes lugares, para nós compreendermos, portanto, o texto que nós estamos lendo na Bíblia, no escrito bíblico. Bom, estávamos falando que Abraão e Sara vão para a terra prometida. Eles chegam em Canaã. E é interessante notar que um dos lugares que eles vão se estabelecer vai ser Siquém. Nós podemos dizer assim, Canaã, Siquém fica bem no coração, no centro daquilo que é Canaã, que será chamado posteriormente de Israel e que é conhecido como Terra Prometida. É importante notarmos também que muitas vezes no texto bíblico, em textos que falam mais ou menos da mesma história, nós temos nomes diferentes para o mesmo lugar. Isto era algo comum porque, como até hoje nós temos nomes de muitos lugares, de muitas cidades, que durante o passar do tempo mudaram, basta olharmos para a origem do Brasil. Qual era o nome do Brasil antes dos portugueses aportarem aqui? Qual foi o nome que os portugueses deram inicialmente ao Brasil? E por que o Brasil depois passou a ter o nome de Brasil? Então, entendendo um pouco da nossa história hoje, nós também vamos compreender. Aqui nós temos localizado aquilo que nós chamamos Lago de Genezaré, que é a mesma coisa, é o mesmo lugar que nós chamamos de Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades. É o mesmo lugar com 3 nomes diferentes. E aqui, então, nós temos o Mar Morto. Aqui, do Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, até o Mar Morto, nós temos o Rio Jordão. Esse rio que vai ser tão famoso na vida de João Batista, na vida de Jesus. Então, esta é a terra prometida, que terá posteriormente o nome de Israel. Lembrando que Jerusalém será depois, quando o povo de Israel já está aqui fixado, já como povo, como nação, e quando este povo substitui